O Sesc Pernambuco, através da chamada pública Cultura em Rede Sesc-PE e do projeto Transborda as Linguagens da Cena, apresenta... Podem ir chegando, que diferente do Titanic, aqui sempre tem espaço para mais um, nesse Bote Salva-Vidas, um podcast destinado a discutir questões que envolvem o teatro e o hoje, que está parecendo o mesmo dia que ontem, um eterno looping da quarentena. Esse é o projeto do Bote de Teatro, aqui de Recife. E nele a gente vai conversar sobre possibilidades de desafogamento das artes cênicas diante do estado de emergência globalmente instaurado. Como essa arte, que majoritariamente é pautada no presencial, pode se reinventar e aderir às novas necessidades de produção? Como é que a gente pode manter vivo o desejo de estar trabalhando juntinhas? Agrupamento como mote. A gente hoje parte para o futuro para falar sobre capital viral e o uso da internet e das tecnologias na realização de um possível teatro pós-pandêmico. O que vem pós o pós-contemporâneo ou pós-humano? Para falar sobre, temos a presença de um queridíssimo convidado. O nosso quarto náufrago é Aslan Cabral, ou Alvinho para os íntimos. Ele é a web celebridade mais famosa da cidade e hoje vai ensinar o caminho das pedras para nós, meros e analógicos fazedores de teatro. Brincadeiras à parte, Aslan é o nome perfeito para conversarmos sobre o lugar da internet no teatro pós-pandêmico. Fundador de comunidades online, na qual traz memes engajados com diferentes pautas sociais, essa bicha pernambucana é artista visual, pesquisadora livre e produtora de linguagem viral. Sobe nesse bote? Hoje quem bate um papo com ele é Inês Maia e Pedro Toscano, que guiam um bote de teatro junto comigo, Daniel Barros e Cardo Ferraz. Isso é o que eu tenho como... Só um segundo. Eu tô gravando um podcast aqui rapidinho, mas eu vou... Geguel, eu tô aqui gravando um podcast, uma entrevista, mas daqui a pouco a gente tá junto, tá? Mas... Alvinho, antes de tudo, assim, é muito importante que a gente agradeça por tu estar aqui disponibilizando teu tempo, vai ser muito legal, com certeza, e importante pra gente trocar um pouco contigo, assim. Então, obrigado, miga. Obrigado a vocês. E aí, a ideia do episódio de hoje é a gente conseguir conversar um pouco sobre essa ideia do digital e de como é que a gente consegue estar junto. E eu acho que, no começo de tudo, vale a pena tu trazer a diferença entre o que é digital, o que é o virtual. O virtual é essa camada intangível, né? Digamos assim, escrita, a palavra, a linguagem, a mídia, isso tudo é concreto, isso existe. Você escolhe se vai mandar pelo WhatsApp, você fala, mas existe um lugar simbólico. Esse lugar simbólico é o lugar que eu falo que é como se fosse um lugar intangível. O lugar simbólico é... Eu posso usar um timbre, o timbre que eu quiser, e você entender o meu timbre como você for capaz de entender, como você quiser. Ou seja, a partir do que for a sua história, do que for a maneira que você constrói as coisas. Então... Esse é o virtual, ele não está no mundo concreto, ele está na elaboração dos símbolos que a gente está emitindo. Uhum. Então, quando a gente parte para um lugar virtual, a gente não necessariamente está no computador ou na internet. O virtual ele existe desde que a gente tenha a imaginação. E por mais que os sistemas se tornem cada vez mais hegemônicos e cada vez mais totalitários, ninguém vai tirar essa potência da gente. De virtualizar as coisas, de carregar, de elaborar os símbolos que as pessoas estão emitindo. Então, deixem de imaginar a palavra virtualidade como um lugar específico das máquinas e imaginem que a virtualidade é a nossa capacidade de imaginação. Essa capacidade da virtualidade, para mim, ela pode até uma hora ficar
ficar uma fala um pouco prolixa, mas eu acho que esse lugar é um lugar também de licergia. Cabe a cada um que estiver ouvindo isso a capacidade de virtualizar, de elaborar sobre isso. A virtualidade está nesse lugar intangível das coisas. É nesse lugar onde nascem os significados e se interpretam as coisas. É no lugar do virtual. O digital é o mindset, uma maneira específica de pensar. De quem? Das máquinas. A gente não pensa digitalmente. Então, a máquina ela processa conhecimento através de dados. E dados são os definidores do mundo digital. A capacidade digital de multiplicar, de processar, a gente não tem. A gente falou de virtualidade, né, que é esse espaço abstrato de trocas simbólicas. A gente falou de digital, que é como as máquinas pensam. Agora o online. A gente está aqui online, né? Nós três estamos online, as três aqui. Então, Sim. quando a gente diz que múltiplas máquinas estão conectadas, que existe uma troca de dados entre uma máquina e outra, a gente quer dizer que elas estão online of communication. Elas estão em linha de comunicação, uma com outra e infinitamente quase com todas. Eu acredito muito que esse tipo de discussão é a base, vamos dizer como falavam antigamente, o beabá de uma preparação individual, coletiva, de utilização dessas plataformas digitais, online. Então, essa rede ela é igual ao virtual, ela não existe apenas por conta do digital, mas o digital exponencializa essas conexões. Por quê? Essa rede espalhada, apesar de digital, também é profundamente orientada pela nossa interpretação virtual, logo simbólica, das coisas. É isso que faz com que a cultura se acelere, com que a cultura desenvolva muito mais velocidade e trocas de maneiras mais ricas, ou essa loucura que é assim, a gente vai dormir, aí quando acorda já tem uma discussão nova que Sim. Parece que todo mundo já opinou sobre aquilo, parece que você perdeu uma semana de conexão. Estamos com a nossa virtualidade, nesse momento, ainda mais afloradas, porque a rede inteira conecta a subjetividade de vários indivíduos. Então, me parece que a gente ainda não inventou uma maneira de mediar o encontro de todas as subjetividades. Então, o que inicialmente parecia que iria clarear as coisas, elas criam também, aí é que tá. Não é que seja tão maniqueísta, não é que ela iria clarear Sim. e obscurizou, vamos dizer. Ela consegue clarear para alguns lugares, mas, ao mesmo tempo, ela também pode tornar as coisas muito confusas. E é sobre isso que a gente precisa conversar aqui. É esse o grande dilema, né, da internet, como esse solo que se deu e que ainda hoje a gente se passaram, assim, de certa forma a gente já está quase entrando numa terceira década de internet e a gente ainda, de certa forma, está tentando lidar, porque ela também ela é exponencial na progressão dela, né? Ela se altera muito rapidamente, ela se desenvolve muito rapidamente. Então, enquanto a gente está tentando ainda alcançar, tentando entender, tentando criar conceitos sociológicos, psicológicos, para discutir a internet, ela já se reinventou. Tem duas coisas que você falou que são muito interessantes, Alvinho, que uma delas é sobre essa saturação de dados, né? Sobre o quanto a gente está em um meio e que agora, com a chegada da pandemia e com essa necessidade de migração para o mundo digital, as artes começaram a disputar esse lugar dentro desse mundo digital, sendo que era um lugar que já estava, mesmo antes da pandemia, completamente saturado de dados e que agora parece que essa quantidade triplicou, né? A ideia que eu tenho, às vezes, quando eu entro, é que todo assunto que eu queira discutir na internet já foi completamente discutido. Não tem mais nada que eu possa acrescentar. Antes de, assim... Tô rindo de nervoso. Tipo, todo mundo já falou sobre tudo, já tá tudo lá. E isso, enquanto artista, é muito difícil, né? Porque o que é que você vai criar sobre algo que todo mundo já falou sobre tudo, sabe? Ah, não, mas eu acho que pra mim são tempos excitantes. Todo mundo acha que já falou tudo, que já fez tudo, mas acho que as plataformas, elas são meio que
mais rígidas. Mas no plano da elaboração das ideias, eu acredito muito que você pode manipular os códigos, que você pode trazer, por exemplo, falando sobre o que aconteceu com o entretenimento, logo pós-pandemia. Gente, um pouco antes, porque, por exemplo, um pouco antes do isolamento social, eu já tinha uma sensação de que a ferramenta live do Instagram era subutilizada. Porque toda vez que alguém entrava ao vivo, dizia fulaninho tá ao vivo, eu entrava e pensava assim, quem sabe fulaninho não tá fazendo um uso disso que eu vou ficar de cara, porque até agora ninguém me deixou de cara em relação a isso, né? Aí eu entrava e tava fulaninho parecendo aquele lugar meio nostálgico de televisão. Ai, porque eu tô aqui, não sei o quê. Então, tipo, eu queria ver vapor, eu queria ver expansão, eu queria ver psicodelia. Então, eu uso esse termo vapor por causa do Vaporwave. Então, eu queria ver vapor, e nunca via. E eu sempre fiquei assim, intuitivamente, eu pensava assim, subutilizado. Então, eu comecei a criar umas coisas, comecei a quebrar a minha cabeça e criar umas coisas, porque eu tenho uma vivência com páginas de Instagram que juntam muita gente, e aí eu, de repente, hoje posso abrir uma live e ter pessoas assistindo essa live e ficar, o que eu faço com esse engajamento? O que eu quero levar para essas pessoas? Então eu queria usar a live como ferramenta. E de repente, quando aconteceu o isolamento social, na primeira sexta-feira, cara, eu juro a você, eu fiquei emocionada, porque eu não sabia o que seria, mas era mais ou menos aquilo. Mas eu ainda acho que não foi Tudo que onde pode ter... Exatamente, não foi. Mas eu vi todo mundo entrando ao vivo. E tinha gente que tava na sala bebendo, tinha gente que tava dançando funk pra câmera, tinha gente que tava no banheiro fazendo qualquer coisa. As pessoas perderam o pudor, o padrão, e disseram, tô isolada, essa aqui vai ser minha capacidade de conexão. Cara, é como se o mundo digital, ele realmente virou o nosso mundo material, né, de certa forma. Então a gente não tem mais coro, de certa forma. A gente não tem coro porque a gente está usando isso da mesma forma que a gente usa nossas relações sociais nesse mundo aqui real. Outro dia eu estava vendo até uma live de Otto, e tava Otto assim, bebendo e tal, a cerveja, e falando. Eu falei, nossa, deve ser exatamente assim que Otto fala com os amigos dele numa mesa de bar. Só que agora ele não tá na mesa de bar, agora ele tem um celular que tá ao vivo, e esse ao vivo tá transmitindo para 200 pessoas, 500 pessoas. Sim. Eu fico muito... Voltando um pouco no que a gente estava falando antes, mas eu fico achando que isso talvez seja uma demanda muito nossa, assim, de pessoas que estão nessa geração até a nossa. Porque a gente é contemporâneo desse nascimento da internet e a gente que está precisando passar por essa fase de adaptação, né? De entender como é que a coisa funciona e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma geração que está, tipo, abaixo da gente, onde essa realidade já está completamente inserida, onde eu não sinto um esforço da parte deles de entender, de decifrar, de tentar se encaixar, de descobrir. Não é uma curiosidade do que está por vir, porque parece que é uma coisa que já está posta, né? Então, é muito de uma necessidade nossa ficar tentando identificar o que está acontecendo, quando tem uma outra galera que nem se pergunta, tá nem aí já pra isso, porque isso já faz tanta parte do cotidiano, já tá tão inserido no caminho como um todo, que isso fica completamente diluído, né, na existência. Isso deixa de ser uma coisa concreta que precisa ser observada, tocada e analisada, e passa a ser uma coisa que tá como ar que se respira. Mas isso é, mais uma vez, o lugar onde eu acho que a internet chapa as coisas, porque pra gente que chegou na internet quando tudo era mato, né? Eu acho que cabe a gente ativar essas discussões e fazer as pessoas pensarem. Não foi sempre assim. Então, logo que se não foi sempre assim, existe uma série de ansiedades que são ativadas por conta disso. Uma professora disse que uma geração era estabelecida a partir de uma questão cronológica, praticamente. Era 15 de 10 a 15 anos, né?
15 anos. Aí depois eu fiquei pensando assim, com a minha vivência de internet de tempo, eu fiquei pensando assim, quanto tempo deve ser uma geração hoje em dia? Aí eu fiquei Muito mais arriscando assim. rápido. Primeiro eu quebrei o que minha professora disse, imaginei autonomamente que era 7, elaborei isso, 7 anos, 5 anos. E depois eu fiquei percebendo assim, não tem mais isso, acabaram as gerações. Sim. Porque o que determinava uma geração? Era um tipo de Salto, não era? de pensamento que conectava várias pessoas e que continuava meio que hegemônico durante um tempo. Uhum. E isso formava uma geração. Uhum. Então, era muito mais geracional quando a gente não vivia a internet, porque as coisas eram através de mídias mais lentas, talvez, Sim. não tão múltiplas. Imaginar a geração. Então, existe a geração disso, a geração... Para mim, hoje em dia, a geração são as plataformas que as pessoas usam. Então, a geração Instagram, a geração Zoom, a geração... Total. E, para mim, o real é isso. Acabaram-se as gerações. Não tem mais isso de geração. É verdade isso, Alvinho. É bem É muito interessante verdade. pensar. Dentro dessa ideia, né, que você que é uma pessoa que é focada nesse estudo desse mundo digital, nessas consequências, a gente tem um desmonte, uma perseguição à cultura que vem acontecendo há alguns anos no Brasil, e a gente sabe que isso está dificultando cada vez mais a produção artística, né? Principalmente de obras que são independentes, marginais, e a gente não tem esse subsídio, a gente não tem financiamento. Assim, a gente não tinha... Isso era antes da pandemia ou pós-pandemia, isso era o que estava acontecendo antes do mundo inteiro entrar nesse estado pandêmico, né, de urgência, que a gente não estava tendo produções artísticas financiadas. E aí, com a chegada da pandemia e com essa expansão da internet, você acha que o solo da internet, de certa forma, se tornou esse lugar democrático para essas produções? Nas minhas vivências, estudos sobre isso, existe sempre uma oscilação entre os lugares de esperança e de medo. Eu nunca fico completamente em um lugar só de esperança, um lugar só de medo. Rola uma oscilação real entre esses lugares. Então, assim, eu tenho medo, mas ao mesmo tempo, esperança. É um híbrido, não é? É uma coisa que, tipo... dentro da ideia do que pode ser o risco, a perseguição cultural, eu fico achando que... Por exemplo, há pouco tempo eu estava em Brasília, há 2 anos eu estava em Brasília coordenando uma residência, tinha uma atividade que tinha nu, e a gente estava pensando assim, será que vai dar um problema nu? Gente, há 10 anos atrás, na arte contemporânea, ninguém nunca imaginava que ia ter um problema, porque tinha uma pessoa nua no museu. Uhum. Hoje em dia, a galera de museu tá com medo disso, tá com medo de outras coisas, mas enfim, disso. E aí eu percebi que, se tá cada um na sua casa... Não é mais um atentado ao pudor estar sem roupa, porque quem está naquela plataforma, se ela se ofender com aquilo, ela pode desligar. Uhum. Então, tem alguma coisa que não é aquela que a gente foi formada da coisa presencial, mas tem alguma coisa de fértil nisso? Total. Eu acho que tem. E total, e isso, a gente pensar nisso mercadologicamente também, é muito doido, porque a gente entende que essas ofertas digitais de entretenimento e lazer, elas terminam por anunciar uma concorrência com esses trabalhos presenciais, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa liberdade para exercer e fazer o que você quiser dentro da sua casa, e a pessoa que está consumindo pode entrar e sair a hora que quiser e tudo mais, isso é um solo fértil mesmo, como você está falando. A gente tem experiências menos performáticas, mas como pessoas que preferem assistir um filme na Netflix do que sair de casa e ir para o cinema para assistir, né? Então essa identidade remota dos trabalhos, essa ideia de você estar na sua casa, podendo tanto produzir quanto consumir a história, gera toda uma outra demanda mercadológica, né? Já existe uma outra possibilidade e um outro caminho ali de produção que está associado à liberdade também, que se desassocia desse medo de será que vai dar um problema eu tirar a roupa no museu ou não e tudo mais. Não, e os medos, a gente fala como medo de produtora de conteúdo, de espetáculo e tal, mas e o medo do público? Que o público tem medo, por exemplo, vou falar
falando em artes visuais, que é o meu lugar originário, assim, eu acho que que a minha base de elaboração, a minha virtualidade artística, ela foi desenvolvida através dos estudos em artes visuais, Oiticica, Lígia, essa galera toda que fritou os meus miolos. Então, tipo assim, eu fico irado como, às vezes, você entra numa galeria de arte, você sai da sua casa, pega um busão, pega um Uber, capital cultural, financeiro, tudo para chegar naquele lugar. E quando você chega, uma pessoa olha para você assim, você se sente sem jeito de entrar. Ou então você entra e sente que tem um game ali, tem uma atmosfera invisível, virtual, que te oprime. Ai, como E, é tipo chato, assim, né? Ai, que tédio! Agora, elas que lutem, nós que lutemos. É muito fácil também a gente, como produtora de conteúdo cultural, colocar toda a crise na conta da pandemia. Sim. Quando, na verdade, os sistemas que a gente estabeleceu, eles são embebidos desse lugar aristocrático, desse lugar das castas, do lugar de quem sabe, de quem não sabe. Isso já estava minando as nossas relações há muito tempo. Então, se você entrar numa galeria... Eu entro numa galeria em São Paulo, minha gente, eu quase peço desculpas. É foda. Desculpa, eu vim aqui na sua galeria visitar uma exposição. Eu fui numa... Humilde, né? Minha existência é insignificante. E tipo assim, tem esse lugar, quando a gente zera os games, a gente pode reprogramar, e a gente, pra reprogramar, tem que entender onde a gente foi bem e onde a gente foi mal antes. E esses lugares de cultura, eles são embebidos de A gente foi mal. pensamentos aristocráticos, de elitismo. Sim. Esquerda, direita, centro-direita, nananã. Novas perspectivas vão nascer embebidos disso, a gente não discutir isso bem. Então, um dia desse eu fui numa exposição, gente, eu achava mesmo que, não, exposição online. De repente eu entrei numa exposição aqui, da minha cama, deitado de cueca, vendo a exposição, a própria natureza híbrida dos trabalhos deles, a transposição dessa natureza híbrida para um ambiente virtual, cara, transformou aquilo num arquivo delicioso. Sim. Para acessar aquele arquivo, eu não precisava sair de casa, eu não precisava gastar com transporte, eu não precisava tomar sol na cara, eu não precisava ir no Rio de Janeiro, porque a galeria é no Rio de Janeiro. E de repente, eu pensei, outro dia eu tava de bobeira em casa, eu disse, eu vou voltar naquela exposição. Eu voltei nessa exposição 5 vezes, eu fiz anotações. A exposição, de fato, entrou na minha nuvem, de uma maneira como várias outras exposições não entraram. Sim, vai falar do lado negativo. Eu tenho a sensação de que o lado positivo, ele não... Não, nem sei. Eu acho que o lado negativo, eu não sei qual é o lado ruim. Eu também acho que eu sou meio polianada, sabe? Mas tem o lado ruim. Eu acho que o lado ruim, ele antecede o que é o momento agora. O lado ruim é que, tipo, nem todo mundo tem acesso a uma conexão na internet. Não é um espaço democrático, como se prega, né? Não é um espaço democrático. Não é um Eu espaço acho meio democrático. utópico também. E tudo que é mainstream é controlador. Então, se você não ativar... Por isso que eu entrei naquela história do digital, do virtual. Porque se você não ativar a sua capacidade autônoma de elaboração, de criação, de expansão, de vapor, de psicodelia, cara, você vai ficar à mercê de partituras hegemônicas. Você vai é ficar... conflitado, né? Eu acho que é um lugar de potências infinitas, múltiplas, e como estou falando, como falei, que estão se desenvolvendo constantemente. Então a gente talvez você até estude isso melhor, né, Alvinho? Mas às vezes eu me pego no momento de não conseguir prever o próximo passo. E aí eu também fico naquele misto de esperança versus desespero do qual vai ser esse próximo passo. Tem uma citação de John Cage que é, traduzindo assim, né? Eu não estou assustado com as novas ideias. Eu acho estranho. Não, eu acho estranho as pessoas que estão assustadas com as novas ideias. Eu estou assustado com as ideias antigas. Sim. E, tipo, eu entendi muito isso, John Cage, quando eu vi isso nos anos 90, quando eu vi isso nos anos 2000, mas quem não estiver assustada com as novas ideias, tá dopada. Eu gosto quando você cita o caminho
desse medo, né? E eu falo do imprevisível. Por exemplo, a gente das artes, a gente não faz isso, um planejamento para daqui a 20 anos. Mas quem trabalha com milhões de investimentos, a pessoa já está imaginando daqui a 20 anos onde é que a empresa dela vai estar. Tu acha que o Google não tem ideia de onde o mundo vai estar em 20 anos? Tem. E é por isso que a faculdade dele chama Singularity. Então, aqui, quem estiver ouvindo isso, puder pesquisar sobre singularidade tecnológica é exatamente o que a gente viu nos filmes de como é que chama aquele termo que eu já esqueci? Ficção científica. E que é o real. Como é, por exemplo, que a gente consegue fazer o uso dessas coisas de maneira que a gente possa... Porque a maneira que a gente usa vira dado. Esses dados influenciam nas programações. Recentemente eu fui convidado para uma mesa como se fosse uma mesa de redação. Quando você vai fazer um filme, você junta redatores, não é para fazer um roteiro, uma coisa. Eu fui chamado para uma mesa de roteiro. Eu fui chamado para uma mesa de redação de uma plataforma online, como se fosse uma rede social que vai ser construída. Eu queria estar frente a frente com programadores, com detentores de capital, com pessoas que estão desenvolvendo esses passos até a gente chegar nesse lugar, que é essa singularidade tecnológica. Uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer muito como é romper a linha entre usuário e criadora. Você tem que ser criadora. Você não pode ser somente usuária passiva. Você tem que ser criadora. Você tem que criar. Você não importa qual vai ser necessariamente o retorno daquilo, mas você tem que ser criadora. E essas plataformas, elas percebem quando você é usuária e quando você é criadora. Por exemplo, o Instagram lançou o Reels hoje em dia. Se você não está usando o Reels, o seu engajamento já caiu. Tem o bot, vocês estão com o Instagram do bot. Comecem a usar o Reels. Porque o Instagram está dando prioridade a quem também usa a nova ferramenta deles. Então, tipo, eu fiquei pensando, de onde eu venho para estar sentado numa mesa com programadores, com pessoas que eu sei que estão ali, que trabalham para esses grandes conglomerados. Cara, eu não fui numa faculdade de tecnologia, eu sou um artista como vocês. O que eu fiz foi cruzar a linha de usuária para criadora. Para mim, não tem um lugar técnico, meritocrático disso. Para mim tem um lugar quase que de desejo mesmo. Eu cheguei nesse lugar por desejo. É muito louco a gente pensar sobre isso, porque é um futuro que se desdobra à nossa frente, né? E para mim, pessoalmente, é um futuro que me dá muita ansiedade, porque eu falei, meu engajamento deve ser péssimo. Eu sou uma semi-usuária, basicamente, da rede social. Assim, eu não domino muito bem essas linguagens. Também é uma rede social que me traz muito gatilho. A gente sabe, né, desses depoimentos, dessas alterações psicológicas. E aí foi muito interessante que a gente teve conversas com o Pedro Wagner aqui, e Pedro Wagner falou, a gente não gosta de estar no Instagram, a gente quer estar em palco, a gente quer estar em cena, mas a gente sabe que a gente vai precisar ficar fazendo Instagram, porque a gente precisa falar com o nosso público e tal. E Flávia Pinheiro, por outro lado, a gente também falando sobre como é que estava esse novo campo digital durante a pandemia. E aí Flávia falou, gente, a gente sabe que a gente não tinha público antes, saca? Ou seja, a gente não tinha público nas nossas apresentações antes, não é por causa da pandemia. E aí tudo isso me mostra essa necessidade de ir atrás desse novo público, e novamente trazendo um pouco para nossa perspectiva dentro do teatro, né? E aí eu queria perguntar para você, assim, nessas suas análises, como é que você imagina um futuro possível? Ou então, se você pudesse vaporizar, de certa forma... Ai, maravilhoso, eu não vou chorar. Se você pudesse vaporizar, de certa forma, o que seria esse futuro de um teatro? Alguma coisa aconteceu aqui. Porque você comprou meu meme. A gente tá construindo uma coisa aqui, né? A gente tá construindo uma coisa aqui. Eu tô feliz e desde o começo, quando o Pedro me chamou, eu sabia que poderia acontecer isso. E eu tô muito lisonjeado de estar aqui. Eu tô longe de vocês de uma maneira física, mas tô me sentindo íntima, emocionada. Eu tô sentindo a troca. E imagina que isso pode acontecer em relação às suas linguagens, aos seus espetáculos. Isso pode, gente. Isso pode.
Tem uma violência nisso. Tem. Quando você fala que tem os gatilhos, cara, tem uma violência velada nesses lugares. Tipo, é sobre isso, gente. Tem uma coisa aqui acontecendo. A gente se falou, a gente se sensibilizou. É violento, mas ao mesmo tempo Flávia foi muito certeira. Eu disse uma coisa parecida com o que Flávia falou. É um erro botar tudo na conta da pandemia. A gente já estava em crise antes. A pandemia, ela acelera. Então, dentro do que é esse campo do futuro, eu vejo, assim, coisas. Eu tenho um lugar, tem umas meninas nos Estados Unidos que fazem um evento chamado Skaton. O Skaton é o seguinte: elas contrataram um web designer, criou uma plataforma para elas. Essa plataforma aqui, para acessar a plataforma delas, você entra pelo Zoom. Mas, gente, é um game maravilhoso. Você entra, você compra o ingresso, e aí você entra lá e fica aparecendo assim uns informes assim: baixe a luz, se quiser prepare um drink para você, se alguma coisa ficar chata, converse no chat, converse com as pessoas. Aí quando você entra no chat, estão surgindo senhas. Você pega essas senhas, volta para a entrada original, e essas senhas levam você para outras salas. Ao todo, são quase 20 performers performando, cada um de seu lugar. E você entra num hiperfluxo, onde você escolhe onde você vai, onde se você estiver pouco atenta, você vai a poucas experiências, onde se você estiver muito apegada a uma experiência, você fica naquela. Cara, eu achei o Skaton o passo à frente no uso dessas tecnologias. Porque é sobre desenho de experiência. As plataformas, elas já existem. Fazer uma vivência de Zoom, em que o Zoom é o mesmo que todo mundo usa, mas se você parar ali e ficar ativando seu vapor, sua expansão, e essa janela, e não sei o quê, uma hora isso vai acontecer alguma coisa. Eu acho que o futuro, acho que a gente deveria parar agora, no presente, e imaginar que a gente já chegou no futuro. E como a gente não tá mais... não vai ter mais futuro. A gente já é o futuro. E como é que a gente trabalha esse futuro? Não dá para imaginar mais que você não está no futuro. O presente é a vida. O presente é literalmente o presente que você tem de estar aqui com saúde, depois de a gente no Brasil ter alcançado uma marca de 100 mil mortos, estar conectado à internet, que é o lugar da gente... Até então, até antes da pandemia, quando você iria estudar social media, você estudava que tinha uma definição entre redes sociais e social media. Redes sociais era como a gente falou ali no comecinho. Redes sociais, tudo é rede social, seus amigos, seu trabalho, mas mídias sociais eram Instagram, essas mídias que conectavam as redes sociais. Gente, hoje em dia colombou. As mídias sociais são sendo os vetores das redes sociais. Então, assim, aconteceu alguma coisa muito grave. A gente precisa, não é mais uma escolha a gente precisa gerar essa crise. A gente precisa gerar, que eu digo também é de gerir e gerar. Por que gerir? Porque essa crise precisa ser gerida. Atualmente, o presente é um grande escritório de gestão de crise. Quem estiver batendo o pé dizendo que gosta disso ou daquilo, ok, tem o seu direito, mas eu acho que essa pessoa deveria, na verdade, imaginar como essa batida de pé pode virar um coco e como esse coco pode ser batido, tocado e transmitido mundo afora. É o próximo passo. É você assim... Total. O choro é livre. O gatilho é real. Mas eu convido todo mundo a dizer assim, peraí, junte-se com as pessoas que lhe inspiram. Junte-se com as pessoas que compartilham a sensação que eu tive com você, Inês, quando você... Tão simples isso, mas na hora que você entendeu, que você catou, que você reproduziu, cara, aconteceu isso, eu quero. Das próximas vezes que você quiser conversar, você pode me chamar. Ai, quero, amigo. Outras coisas que a gente puder fazer junto, a gente tem que fazer, porque é isso também, é identificar essas fertilidades, essas potências
e agir nesse plano, porque esse momento que a gente vive, que já é o futuro, ele é violento, ele é excludente. Inclusive, eu acho que é isso, ele é ele. Mas, quando digo ele, eu digo essa coisa como se fosse o ele da figura masculina, o ó. O homem, né? Uhum. E tipo, mas a internet, da maneira que eu uso, a internet não é ele, não. A internet é ele. A internet é tudo. A internet é a capacidade de criar uma crise e gerir a mesma. Essa ideia de gerir, gerar e tudo mais, essa ideia de agenciamento de uma coisa que se pode ser entendida talvez como o que a gente produz nesse lugar da internet, né? Sobre essa importância. Daí eu fiquei me perguntando que talvez fosse legal tu falar um pouquinho assim pra gente chegar nessa conclusão sobre essa ideia de capital viral e de como é que a gente faz para poder também agenciar esse movimento, que é um pouco sobre tudo isso que tu já falou, né? Eu sozinho, eu não posso. Com certeza eu vou sucumbir. Vou ser triturada, como tem muitas sendo trituradas nesse momento. Mas se a gente conectar as redes da gente, essa subjetividade, a gente tem esperanças de criar esses lugares. Então, a gente tem grandes coisas acontecendo e tem literalmente grandes merdas acontecendo. E isso está disponível na mesma avenida, no mesmo fluxo que a internet. Como é que um grupo de teatro, como é que um artista e tal conseguiria renda dentro desse nosso sentido capitalista péssimo? Como é que se consegue renda, uma monetização através do capital viral? Eu acho que você teria que subverter o lugar do teatro, por exemplo. Tem um lugar que eu nunca usei, mas eu acho que tem uma plataforma que chama OnlyFans. A OnlyFans é exatamente para putaria, somente para putaria, certo? Mas ela se propôs a ser somente para putaria. Já imaginaram fazer um espetáculo no OnlyFans? Porque para acessar o OnlyFans, você tem que pagar para essa pessoa. Essa pessoa, ela libera conteúdo exclusivo para você. Esse conteúdo pode ser um pacote de fotos de pé, pode ser um pacote de fotos de raba, pode ser vídeos da pessoa. Mas eu acho que o capital viral, ele é justamente esse lugar de... Eu acho que esse capital, do viral para o financeiro, ele funciona muito bem a partir da subversão de lugares. Então, assim, é o capital da inovação. É o capital do... Outra coisa, por exemplo, eu não sei como, mas tem equipamentos de cultura que estão aí boiando nessa disputa sobre o digital. Será que essa pessoa não poderia chegar com uma boa ideia para esse lugar e dizer assim, eu tenho esse projeto, é tanto, você me paga tanto, a gente coloca isso em prática. Cara, eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Eu criei os meus jobs. Tipo, eu não quero fazer esse sonho ridículo da meritocracia de se eu fiz, todo mundo pode fazer. Quem sou eu? Qual é o meu avatar? Por onde eu ando? Mas, gente, isso é o que eu tenho para oferecer para vocês como possibilidade. Tem duas coisas que eu também acho que podem ser interessantes para quem quiser essa... Meio que um momento careta, dicas. Vamos ver quem vai ganhar essa competição. Vamos lá. Sobre a capital viral. Anonimato e aleatoriedade. Vocês já imaginaram, por acaso, fazer um grupo de teatro anônimo em que ninguém sabe que é Pedro Toscano, que ninguém sabe que é Inês Maia? Isso dá pé na internet, viu? Isso dá pé na internet. Pois mas, já dá, isso dá pé. As pessoas não sabem quem é, elas virtualizam isso de uma maneira muito mais incrível quando elas não sabem quem é, minha gente. Quando elas ficam curiosas. Eu digo isso porque desde que eu usava máscara de laúça para ir em exposição de artes visuais, eu via o olho das pessoas entrando no olho da máscara, querendo encontrar o meu olho lá dentro. Então, não é à toa que o lugar do anônimo é o lugar das fake news e que as fake news estão colocando presidentes no poder. O Trump sofreu muito com isso, são os fake news. E ele venceu tudo isso aí e está fazendo um excelente governo em seu país. Fake news.
esse capital virtual, ele é muito impulsionado, exponencializado pelo anonimato, pela subversão. E aí não, as artes egóicas sobre isso. piram, mas tem que ser mesmo. Pronto. Piram! Precisa de fato subverter. Precisa... Tem uma palavra até que eu acho meio... que eu gostaria de criar uma nova tag para isso. Ousadia. Eu acho que ousadia já era essa palavra. Já não diz o que eu quero dizer quando eu quero dizer ousadia, sabe? Disruptivo. E tipo... A tag eu é acho- disruptivo. Pronto. Acho que vocês precisam... Acho que precisamos ser disruptivas e precisamos fazer com que as pessoas pensem assim... Tem alguma Botar coisa acontecendo a ali. virtualidade para funcionar, né? Esse espaço de... Botar a virtualidade, a capacidade de elaboração, de disrupção, porque é sobre isso, gente. É sobre isso. Então, assim, vamos dizer que vocês têm um OnlyFans, ou então, será que você... eu nunca fiz um espetáculo com conteúdo erótico. Será que eu posso fazer isso agora? Eu vou fazer no OnlyFans. O nosso terceiro espetáculo se chama Primeiro Comando das Eróticas. Olha aí. E aí esse espetáculo ele pode ser um pack, que ele não precisa ser... Porque assim, hoje em dia também tem isso. Tem várias lives que você faz assim... eu queria que você fizesse uma live. E a pessoa faz, porra, eu não me dou bem com live. Eu preferia gravar e exibir, especialmente naquele momento. Aí eu digo, mas eu vou dizer que você não tá ao vivo naquela hora, só pra não parecer que é uma fake. Mas eu não acho ruim. Já está gravado. E você dá o play naquela hora. Porque você fez para aquilo. Você fez para aquele público. Você fez para aquela experiência. Então, assim, se na hora da ação o fluxo de sensação não vai ser da pessoa... Existiu a confecção daquilo. Existe. Então, tipo, eu acho que... Inês e Pedro, eu acho que esse lugar também... Por isso que é tão importante esse conteúdo que vocês estão fazendo... É um lugar comum. Sabe quando você diz assim, eu não sou racista, eu sou antirracista, mas tipo, quantas vezes você foi atrás de conteúdo sobre isso para entender o que é o racismo estrutural, qual é de fato uma atitude antirracista? Porque não é só vendo postagem, né, bebê, que você vai entender isso, mas você precisa ler. E também não é chegar para as pessoas e fazendo um wiki preta dizendo assim, amiga, será que eu tô sendo... Não, você precisa se debruçar, você precisa procurar. Então, sobre esse campo também, será que essas pessoas, esses agentes, estão lendo sobre isso? Será que essas pessoas estão expandindo as suas... Ou elas estão, mais uma vez, querendo que essas soluções venham através de um feed de Instagram ou de uma postagem no Facebook? Não é sobre isso. Existem outras profundidades. Então, assim, ler sobre tecnologia, sobre movimentos, perceber, estar conectada. A arte contemporânea, ela é contemporânea por se vestir de significância do que acontece ao redor dela para se tornar contemporânea. Logo, o artista contemporâneo também, sabe? Inclusive, eu chamaria a gente de artistas pós-contemporâneas. Porque a gente já tá Para mim, já é bom pós-internet. A gente já tá caminhando para um lugar de pós-humanidade. Então, assim... Será que você está pesquisando o suficiente para fazer essa transição? Essa transição não é fácil. Não é... A gente tá face a face com imprevisível. Então, assim... Às vezes eu tenho medo de passar tudo isso, todo esse grande vetor de análise que foi o isolamento social, que está sendo o isolamento social e a pandemia, e a gente tinha passado disso como se tivesse sido um capítulo de uma série que não vai influenciar nada. Que esse é o gancho perfeito pra gente chegar no fim, eu acho, dessa conversa. Entender essa dinâmica e dosar essas necessidades para conseguir existir e viver aqui nesse caminho digital, virtual. E não de virtual, né? Nesse caminho que está dentro de um pensamento digital em rede para potencializar a virtualidade das coisas. Para potencializar a disrupção. Isso, Inclusive, a própria tag disruptiva, daqui a 5 minutos já não é ela, já vai ser outra. Tudo se desfaz, tá rarefeito, né? Tá nesse lugar não palpável, mas existente. E eu acho que a gente tem que seguir por aí. Alvinho, de novo, muito obrigado por você estar aqui com a gente conversando. Gente, será que vai dar para fazer uma coisa que faz
Ó, se não fizer sentido, eu quero que seja Vai ser um produto. um subproduto. Tá louca, vamos. Conta pro pessoal como é que eles te encontram na internet, como é que se alguém quiser entrar em contato com você, qual é o seu arroba. Olha, eu vou dar o meu arroba pessoal, não vou passar os outros onde eu administro anonimamente, porque eu já tive uma experiência de criar um coletivo de Instagram que era para ser anônimo e depois a gente saiu do anonimato, e essa saída do anonimato foi uma coisa bem egóica de algumas pessoas, e depois eu acho que isso meio que... Enfim, dentro do que é a minha pesquisa, eu acho que isso... A gente perde essa capacidade, então, tipo assim, tem esses lugares anônimos que eu tô aí. Então, existe a possibilidade de em algum momento alguém já ter refletido ou até mesmo rido através de algum meme criado por mim, mas nessa plataforma, num lugar mais legislado, mais claro. O meu Instagram é aslan.cabral, certo? Eu tenho também um podcast sobre internet, memes e redes sociais que se chama Departameme. Eu queria indicar uma pessoa, que é o seguinte: quando eu fiz aquela fala sobre o virtual, digital, eu já penei muito sobre como explicar isso de uma maneira tão fluida, e dei uma hackeada na fala de um amigo meu, que chama Teobaldo, que é uma pessoa especialista em cultura e tecnologia, e ela estudou na Singularity. Total, minha amiga. Então, assim, eu queria deixar para vocês, porque assim, quando vocês entrarem lá no Instagram do Theo, vocês talvez entendam, então foi aqui, realmente, Alvinho trouxe isso do Theo, porque ninguém nunca tinha falado tão bem. Eu já vivia nessa discussão entre o digital, o virtual, mas ninguém nunca falou isso de uma maneira tão fácil como o Theo. Então eu dei essa hackeada nesse lugar dele, e eu queria, assim, acreditar isso e dizer: sigam Theo no Instagram. Ele é um lugar de fertilização dessas discussões. Então, assistir os IGTVs dele são coisas inspiradoras para ativar essas capacidades disruptivas, para todo mundo que está ouvindo já passar daqui com a outra referência que vai poder continuar, sabe? Ele posta quase todos os dias. Então, assim, Theo é uma pessoa que vale muito a pena, e por isso que eu também trouxe boa parte do que ele colocou ali sobre o digital, o virtual, para esse encontro da gente, porque é muito fluido. E vocês sigam. É Teobaldo, termina com X, porque o nome dele é Teobaldo, aí ele botou Teobaldo de X, certo? Isso. Gente, quem estiver aqui ouvindo esse produto, esse subproduto, essa coisa que é o Bote Salva-Vidas, e for da educação, porque a gente ainda não tem uma cadeira, uma matéria nas escolas chamada internet ou redes sociais? Por que não? Isso é para ontem, sabe? Isso é para ontem. Então, eu tô meio nesse campo. Então, se quiserem escutem o podcast no Spotify, também podem vir falar comigo no Instagram. Eu uso muito o Instagram. Então, e o meu e-mail, aslan.cabral@gmail.com. Inês, Pedro, muito obrigado, porque é bom mesmo quando é bom para todo mundo. Foi uma delícia. Foi uma delícia pra gente. Exatamente. Muito obrigado. E obrigado é isso mesmo. aí, beberes. Também muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Também lembrem que vocês podem encontrar a gente lá no Instagram com @bote de teatro. E lá a gente também tem um outro projeto que se chama Botando em Dia. E nesse projeto a gente chamou alguns artistas, né, e convidados para lerem um pouco o que estão botando em dia nessa quarentena. E aí, se você embarcou nessa viagem agora, a gente tem mais outros 3 episódios que também estão disponíveis em todas as redes de streaming do Sesc PE. E tá tudo lá no link que tá na nossa bio no Instagram. Isso, e no próximo episódio do Bote Salva-Vidas a gente vai encerrar essa temporada de resgate e com a tripulação Bote de Teatro, né, que a gente vai fazer um episódio especial onde a gente vai falar sobre as experiências enquanto grupo em isolamento e também retomar todas as pautas que a gente atravessou aqui nessa odisseia, ouvindo algumas falas inéditas dos convidados, resgatados, e no mais é isso. Um beijo. Essa é uma ação do Sesc Pernambuco. Para saber mais sobre a nossa programação,
Acesse o site www.sescpe.org.br e siga-nos nas redes sociais do Sesc em Pernambuco.